As manchetes do dia em um jornal de credibilidade. Fique por dentro e acompanhe o SBT Paraná, também pelas redes sociais. Acesse e compartilhe o jornalismo. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo Eduardo Martins, hoje e-book, tudo certo? Bom dia. Bom dia. O Eduardo Gaevski, ex-assessor da Casa Civil e ex-prefeito de Realeza, volta a prestar depoimento à Justiça. No primeiro depoimento que ele falou, ele disse que não cometeu crime nenhum e de que ele é um preso político. Vamos ao vivo até o sudoeste do estado, onde o Romeu Júnior está conosco e vai nos trazer as novidades sobre esse caso. Para que horas está previsto o depoimento, hein, Romeu? Bom dia. Problema de áudio na fala do Romeu. O Romeu, ao vivo, lá de Realeza, vai nos contar os detalhes. Começamos bem a segunda-feira, mas é uma notícia importante, hein, Ogê? É, muito importante. Porque este indivíduo quer dar agora um novo matiz, quer mudar a história dele. Quer se dizer um preso político. Não, este indivíduo tinha funções na esfera política. O crime cometido, os crimes continuados cometidos por este sujeito, nada tem a ver com política ou perseguição política. Lastimavelmente para ele, para as pessoas que acreditaram nele, que têm envolvimento com ele, ele chegou a ocupar cargos importantes na esfera política. Mas trata-se de um indivíduo que cometeu crimes sexuais contra vulneráveis. Ponto. E é por isso e em razão disso que tem que ser julgado e exemplarmente punido. E dar ouvidos a este desqualificado, num sentido diferente, é só prejudicar essa moça que está deixando hoje a Casa Civil da República. Agora, olha aqui, Gê. A gente vai retomar o contato agora com o Romeu, lá de Francisco Beltrão, vai nos contar essa história e depois nós comentamos aqui. Romeu, já tem um horário para esse depoimento do Gaevski ou não? Então, Daniel, bom dia mais uma vez a você e a bancada. A audiência deverá ocorrer no início da tarde desta segunda-feira, exemplo das outras audiências que ocorreram. A última foi na quinta-feira da semana passada e começou por volta das 3h30 da tarde e encerrou às 11h30 da noite. Naquela ocasião, como você já afirmou, o ex-assessor da Casa Civil da Presidência da República, ex-prefeito de Realeza, Eduardo Gaevski, negou todas as acusações e se autodeclarou um preso político do 45. Uma alusão ao PSDB. Claro que essas declarações surpreenderam o presidente do partido, o deputado estadual Valdir Rossoni, que afirmou que isso não é um caso político, e sim um caso de polícia, uma vez que todas as acusações partiram da população. Lembrando que o ex-prefeito de Realeza e ex-assessor da Casa Civil da Presidência da República é acusado de 40 estupros de menores ocorridos entre 2005 e 2012, quando foi prefeito do município de Realeza. Claro que as atenções voltarão ao Fórum de Realeza nesta segunda-feira para mais essa audiência. DNA. Obrigado ao Romeu Júnior, falando ao vivo lá de Francisco Beltrão. Muito boa participação do Romeu, trazendo as informações atualizadas. O número total de estupros entre menores de 14 anos e de 14 a 18, o número total é 40. O ex-prefeito de Realeza e ex-assessor da Casa Civil, tá, eu vou te passar a palavra. 40 estupros, faltou 5 para ser o preso do 45. O número de vítimas. Fala, Gê, o Romeu está te ouvindo. Romeu, a pergunta é a seguinte, como esse processo é muito difícil de acessá-lo, etc. e tal, você disse que ele foi ouvido na quinta-feira e vai ser ouvido outra vez hoje. Em que condição? O que está acontecendo no processo nesse momento? Por que ele vai ser ouvido novamente hoje? Até pelo espaço de tempo que foi muito amplo na última quinta-feira e não foi suficiente para toda a conclusão desse processo. A informação que nós temos foi por causa desta situação, por isso que será retomado na tarde de hoje, Gebuc. E eu acompanhei essa notícia, Romeu, me corrija se eu estiver errado. Diz que quando ele era questionado pelo membro do Ministério Público, pelo magistrado, ele não respondia às perguntas. Diz que o Gaevski só falou quando ele achou conveniente. Foi isso que aconteceu ou não?
Segundo informações, foi isso mesmo. Inclusive, durante o depoimento, ele procurou elencar os benefícios que ele fez para todo o município de Realeza quando foi prefeito. Segundo informações de toda a imprensa, está com uma certa arrogância dentro desse processo, desse último depoimento na quinta-feira da semana passada. Daniel. Obrigado, Romeu. Paulo Martins, o Gaevski é um preso político? Falando sério, ele se diz um preso político e que está hoje encarcerado por culpa do PSDB. Não, gente, só se PSDB tem certos homens, tem certos caras que gostam de apelidar o seu instrumento sexual, dar um nome para ele. Só se o dele chama-se PSDB, porque ele está preso por estupros. Não tem nada de preso político. O que é um preso político? Preso político é aquele que, em determinados regimes, ele representa uma ameaça ao poder, enfim, e sem nem ter cometido crime, sem embasamento legal, ele acaba sendo encarcerado, tirado da vida pública, tirado de circulação, para que não atrapalhe o poder. O Gaevski era o poder. O Gaevski era o homem da Casa Civil, da Gleisi Hoffmann, o homem que sentava ao lado da presidente da República. Sabe? Dizer que ele é preso político de qual regime? Se ele é o regime, esse é o regime que domina o país, é o grupo, enfim, que ele faz parte. Eles estão tentando, Daniel. Veja como o petista ele age sempre com um método. Quando houve a condenação dos mensaleiros... Para quem não lembra, aquele da fotografia, põe a foto de novo. Lá. O do centro, evidentemente, é o Eduardo Gaevski, ex-assessor da Gleisi Hoffmann, que está do lado direito da foto. E ele está ladeado da ministra e da presidente do Brasil. Isso, para mostrar que é um homem de poder. Então, a história de preso político é uma brincadeira. Na verdade, é um método. Não é brincadeira, não. Brincadeira, força de expressão. Os mensaleiros foram presos. Qual que é a reação deles? Somos presos políticos. Gaevski está preso por estupros, 40. Sou preso político. Por quê? Eles desprezam todo esse ordenamento jurídico, sabe? E acham que podem tudo, porque eles têm lá o objetivo a grande revolução socialista que eles estão fazendo aos poucos aqui. Então, cometer crimes, entendeu? Roubar, estuprar e tal, isso não tem problema nenhum. Isso é tudo uma bobagem. Isso é um problema que esse ordenamento atual que deve ser destruído condena. Então, usa-se essas coisas e mesmo quando são flagrados, quando estão diante de todas as evidências de terem cometido atos que a sociedade repudia, eles politizam o fato, tentam usar isso politicamente. Vulnerável, mas eles não têm limite. Você vai esperar limite dessa gente? Não tem nenhum. Tudo do maldito método. Esse sujeito é psicopata, isso é óbvio. Né? A manifestação deste sujeito na quinta-feira, como disse bem o Romeu, nosso repórter, olha, fiz isso, fiz aquilo pelo município, etc. e tal, como se você realizar alguma coisa de bom justificasse você cometer esse crime hediondo contra vulneráveis, meninas de 10, 11 anos de idade. Só que a coisa vai passando e as pessoas vão se acostumando com a ideia. E aquela revolta que existia em relação a esse desqualificado já diminuiu de certa maneira. Então, a questão é a seguinte, indivíduos como esse não têm remédio, porque ele passou por tudo e ficou lá bolando, né, na cadeia um jeito de, primeiro, tirar para a dança a moça que é do partido dele, a jovem senhora. Então, todo momento ele diz, eu sou perseguido porque trabalhei com a jovem senhorinha, a dona Gleisinha. Como se isso fosse uma realidade, se o fato dele ser assessor dela justificasse essa cana dura que ele está tomando. Não, ele toma cana dura e vai tomar, e tomara que não saia nunca da cadeia, porque esses caras, você sabe, nós já discutimos isso aqui muitas vezes, esse tipo de vagabundo não tem solução. Eu quero só, antes de mudar de assunto, eu quero só frisar 2 pontos. Primeiro, o Gaevski ainda não foi julgado pelos crimes de estupro. Tá. Então ele é suspeito, acusado de ter cometido esse crime de estupro. E ele está preso, está nessa canadura, como diz o Ojebuque, esse tempo todo, por uma simples razão, porque ele tentou coagir testemunhas
a mudar o depoimento e assim não prejudicá-lo no processo. Ele envolveu o próprio filho no... Então, o filho dele também foi levado à cadeia por conta disso. Então, o Gaevski, ele não foi julgado ainda pelos estupros e tem total direito à defesa. Ele tem direito Agora, à defesa. se há algo que eu preciso assinar embaixo do que disse o Paulo aqui, é o seguinte: é uma piada dizer que se trata de um crime político. Tá. Porque o processo do mensalão, são crimes ainda ligados à política. Ainda numa figura que eu não imagino que seja uma tentativa de golpe de Estado, é uma questão ligada à política. Ainda que seja condenação comum no crime do mensalão, há uma certa pertinência ao debate. O debate ele é tolerável. Agora, no crime de estupro de criança e adolescente, vem com essa conversa. Aí, por favor, gente, vamos... Você diz o seguinte, olha, tudo tem limite, né? Ele não foi julgado. Eles não têm. De fato, ele não foi julgado, mas só para esclarecer a minha posição aqui. Eu tomei o cuidado de ligar para a Realeza e falar com duas mães. Eu fiz isso, sabe? Porque eu achei, inclusive, que outras entidades, outras instituições, eles estavam preocupadas e não estiveram. Eu liguei e falei com duas mães. Como é que é a história? Elas me contaram a história. Então, Gagá, você pode falar o que você quiser, diz que vai processar jornalista, tua mulher diz que vai processar, pode processar, viu? Agora, se a justiça brasileira, justiça paranaense brasileira, sul-americana, mundial, internacional, não condenar esse cara para ficar podre na cadeia, então pode fechar tudo que é código, pode fechar tudo e fecha e pronto. Vamos adiante, gente, tem outras notícias. Só um ponto ainda nessa... O Gaevski está alegando que é preso político, então ele pode chamar, ele tem amigos que podem ajudá-lo nisso. A OAB está tão companheira do PT, né? Está tão companheira da turma do Gaevski ultimamente, que pode ir lá ver essa questão. Não é? Cadê o pessoal da OAB? Podem ver essa questão se ele é preso político mesmo, o que está acontecendo, né? Inclusive o pessoal da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que não se manifesta sobre as vítimas lá, não vi nada até agora. É um silêncio ensurdecedor, né? A respeito das vítimas dos estupros, supostos estupros, deste poderoso de plantão. Como é que é o pessoal da comissão da OAB? Carl Garcia, o presidente? Carl Garcia. O Carl Garcia também gosta de se manifestar, né? Seria uma boa se manifestar sobre esse caso também. Bastante interessante. Até aquela visão de alguns caras que dizem que os direitos humanos é sempre em relação com o Estado, o Gaevski era um poderoso da vez, muito poderoso. Então, é pertinente sob qualquer ótica uma manifestação da Comissão de Direitos Humanos da OAB a respeito desses casos do Gaevski. Vamos com outras notícias.